a gravação, né? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar para mim ali no chat, tá? O Marcos já respondeu por ali também. Então, qualquer coisa, ou vocês podem abrir o microfone e me fazer uma pergunta, vocês fiquem bem à vontade. Tá? Hoje, o objetivo da aula é explicar o que a gente vai ver de uma maneira geral, e daí depois a gente vai aprofundando um pouquinho mais. O curso ele é bem interessante, tem bastante conhecimento para vocês. Uma parte bem bacana é que normalmente o pessoal faz uma pós depois em Engenharia de Segurança do Trabalho. Então, assim, o que eu aconselho é que vocês guardem esse material, que, né, estou passando para vocês, eu vou sempre estar disponibilizando os slides também, porque futuramente vocês podem usar para uma pós-graduação também. Então, é muito comum o pessoal contratar os engenheiros e depois ainda aproveitar quando eles têm essa pós em segurança do trabalho, que daí vocês trabalham juntos com vários aspectos dentro da empresa. Além do seu trabalho como engenheiro, vocês trabalham dentro da CIPA, que são aquelas comissões internas de prevenção dos acidentes. Tem todo um trabalho assim de verificar a documentação, se está tudo de acordo com relação à saúde dos trabalhadores. Então, exame admissional quando eles entram, exame demissional quando eles saem, e até os periódicos, que são feitos pelo menos uma vez no ano, vocês vão poder estar assinando, vão poder estar até ganhando uma bonificação a mais por isso. Né? Então, aqui vocês estão vendo como uma disciplina à parte, mas vocês vão poder ainda fazer uma pós inteira disso. Tá bom? Então, os slides já estão lá no AVA. Eu vou até compartilhar minha tela para mostrar para vocês. Eu não sei se vocês já estão com acesso ao AVA. Então, eu vou até estar passando aqui para vocês no chat o link dessa nossa disciplina, que está aqui, tá? E assim, eu vou toda semana postando para vocês os slides que eu vou dar presencialmente e algum material à parte também. Então, vocês fiquem bem tranquilos que sempre vai ter um material bacana para vocês estarem tendo. Então, aqui a gente tem assim, quando vocês acessarem o link, vai apresentar primeiro a disciplina, o professor, então tem um resuminho. Aqui tem o currículo Lattes, vocês não vão conseguir entrar agora, não sei se vocês viram, tiveram um problema no servidor do CNPq, eles não tinham um backup dos documentos deles, então o Lattes está fora do ar, eles estão tentando recuperar os dados que eles tinham, né? Então, você veja, hoje em dia, como é importante a gente ter um backup, guardar no e-mail, guardar na nuvem. Então, vocês acabam vendo como isso influencia, né? Ainda mais trabalho final, documento, né? Vocês vão ver depois cheio dos documentos para TCC, tudo é importante ter tudo salvo lá também. Então, aqui tem essa apresentação da disciplina. Eu não vou me atentar aqui ao objetivo, porque a gente vai falar nos slides, né? E aqui na aula 1, vocês já podem acessar lá. Tem o plano de ensino, que eu vou apresentar para vocês hoje, e a aula de hoje, os slides já estão aqui. Quando acabar a aula, eu também já vou passar para vocês um link, vou deixar aqui no AVA também, esse link com relação daí à gravação da aula de hoje, tá bom? Então, o enfoque de hoje é um contexto assim mais geral da disciplina. Eu vou estar compartilhando aqui a tela com vocês. Quero ver se vocês conseguem ver a minha tela aqui também como tela cheia. Só um minutinho. Abrir aqui. Vocês enxergam tudo certinho? Engenharia de Segurança do Trabalho? Sim. Então, tá bom. Obrigada. Qualquer dúvida, então, podem abrir o microfone, perguntar no meio, fiquem à vontade, tá bom? A primeira parte seria uma apresentação, né? Eu ia estar me apresentando, eu sou a professora Stephanie, eu sou formada em tecnóloga em Química Ambiental, Engenharia Ambiental, e fiz depois o mestrado e doutorado na engenharia também. E trabalhei um tempinho na Sanepar, depois com pesquisa, trabalhei na consultoria, então tem um pouquinho, assim, de experiência em vários ramos, tanto acadêmico quanto de empresa. E na parte acadêmica, quando eu fiz a minha pesquisa final, eu pude estar dentro da indústria, né? Uma indústria de celulose ali de Araucária e também dentro de uma indústria de MDF em Araucária também, né? E daí, então, na semana que vem, quando a gente se conhecer pessoalmente mesmo, eu vou estar, então, perguntando um pouquinho de vocês,
o curso de vocês, objetivos, se já trabalham na área, estágio, como que está essa relação de vocês, se já tem até ideia, por exemplo, do que querem estar seguindo daqui para frente, ideias de TCC e tudo isso, tá bom? Então, vamos lá para a ementa. Como o nome diz mesmo, é Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho. Então, a gente vai ver o que é essa segurança, o que é a higiene do trabalho também. Tem algumas disciplinas que a ementa é bem parecida e ela inclui a higiene. E a higiene do trabalho não é só a limpeza. Normalmente, quando você pensa em higiene, vem na ideia lá, por exemplo, lavar as mãos, tomar banho, escovar os dentes, né? Pensa nessa parte, né? Mas quando a gente fala de higiene no trabalho, não é só isso. Não é só você oferecer, por exemplo, para os trabalhadores um bom ambiente de trabalho, bem iluminado, ventilado, limpo. Então, não pode ter, assim, poeiras, sujeiras incrustadas. Você precisa também fornecer ao trabalhador, por exemplo, uma cozinha, onde ele vai poder esquentar a marmita dele, onde ele vai ter um intervalinho para descansar, né? Normalmente eles batem um intervalo, nem que sejam uns 10 minutinhos, tem a sirene lá, toca, daí eles falam assim, pode descansar um pouquinho. Isso é bacana também. Dentro da segurança do trabalho, é importante fazer esses intervalos, por causa que o trabalho é muito repetitivo, dependendo do que ele faz, ou dependendo até do horário, se ele trabalha num turno de madrugada, acaba ficando mais suscetível a sofrer algum acidente do trabalho. Então, a gente vai ver isso também dentro da higiene do trabalho, né? A gente vai ver também sobre a medicina do trabalho, que é o que eu estava comentando com vocês. Existe todo um cuidado de fazer os exames antes, quando a pessoa vai ser admitida, até mesmo para saber se ela já não tem alguma doença pré-específica, né? Então, não adianta, por exemplo, ela já ter um pouco de surdez, por exemplo, problemas na audição, e futuramente ela começar a trabalhar na empresa perto de um equipamento que é muito ruidoso e que depois ela entra com o advogado e vá lá contra a empresa falando que ela ficou surda por causa daquele equipamento. Esse é um exemplo só, né? Pode ser vários outros problemas, inclusive estresse mental e emocional. Então, quando a gente fala da medicina do trabalho, a gente fala tanto dos aspectos de saúde física, mas também da saúde mental do trabalhador. A gente vai comentar um pouquinho disso na nossa disciplina ao longo do curso. Vamos ver a questão de riscos dos acidentes, como que vão, então, estar alarmando os funcionários, principalmente o funcionário novo, mas também o funcionário antigo. O funcionário antigo, às vezes, ele fica tão acostumado sobre o serviço dele que ele faz até de olho fechado, ele nem se preocupa com as condições. Então, vamos dizer assim, um pedreiro, ele vai trabalhar numa obra, nunca aconteceu nada de perigoso para ele, então ele vai falar assim, hoje eu não vou nem usar o capacete, né, que é o equipamento de proteção. E justo naquele dia que ele não usa, pode sofrer algum acidente e cair bem na cabeça dele alguma coisa. Né? Então, a gente vai ver um pouquinho disso, quais são os tipos de riscos, que coloração tem. Hoje a gente vai ver isso também já, porque eu vou trazer um apanhadinho para vocês, assim, bem resumido de tudo que a gente vai ver nesse semestre inteiro. Então, a gente vai ver a questão da movimentação das matérias. Então, isso entra principalmente na parte de ergonomia, como que você vai se agachar, levantar, carregar peso, a altura de todos os objetos que você vai estar, então, utilizando. Mesa, a altura da mesa, se tem um trabalho administrativo, a altura que fica o computador, até isso é importante, né? Vamos ver sobre a questão de proteção e prevenção dos incêndios, que é muito importante. A gente vê essa questão dos incêndios até em casa mesmo. Tem que tomar cuidado, tem que ter, por exemplo, saídas. E se a gente está numa empresa onde tem muitas pessoas, aí sim também tem todo aquele cuidado de ter as portas corta-fogo, ter saídas de emergência, extintores dentro ainda do prazo de validade, né? Porque é aquela coisa, quando acontece o acidente, acontece o incêndio, é um desespero e o pessoal sai correndo mesmo e às vezes nem se preocupa com o outro trabalhador, quer salvar a sua pele, então é perigoso, né? E ao mesmo tempo é necessário tomar esse cuidado com todos os funcionários, todos os colaboradores, seja da alta chefia ou não. A gente vai aprender sobre os ruídos e vibrações, a questão da ventilação e os riscos ambientais.
Então, igual eu comentei com vocês, essa questão de ruído, questão de estar suscetível a mexer com algum produto químico que é corrosivo, que elimina substâncias tóxicas ou vapores que pode trazer algum dano para a pessoa, entra também dentro dessa questão de uma segurança do trabalho. Porque eu tenho que disponibilizar um local assim bem arejado. Se, por exemplo, for realmente nessa situação de que ele trabalha com algum produto que libera um odor desagradável, libera gases tóxicos, vai ter que ter a ventilação com certeza, né? Ela é uma questão de saúde mesmo dele. Vamos falar da questão dos equipamentos de proteção individual, e isso está totalmente ligado com a engenharia de segurança do trabalho. Tanto é que, se vocês forem ver lá na nossa disciplina, a capa, né, dela vai estar lá os equipamentos de proteção. Então, capacete, o óculos, protetor auricular, máscara. Hoje em dia, a gente está vendo bastante essa questão de usar a máscara, esse cuidado, por exemplo, higienizar a mão, passar álcool, por causa do coronavírus, e não deixa de ser um risco ambiental. Essa questão ali do vírus, ele já é um risco que a gente chama de biológico, que também faz parte de uma preocupação que todas as empresas ali têm que estar tendo também. Vamos ver a questão das emergências, primeiros socorros, como que eu vou estar agindo com relação às pessoas, os cursos que nós temos disponíveis para poder, então, estar alarmando. Eu sempre digo que curso de emergência e primeiros socorros a gente já devia ter lá no colégio, né? Igual falam assim, poxa, finanças também, mas assim, a questão de emergência, primeiro socorro, já devia ser natural para a gente, porque acidente acontece em casa, acontece se você está andando na rua, dentro do ambiente de trabalho também, na universidade. Então, aonde você estiver, pode correr algum risco. Então, poxa, a pessoa sofreu um desmaio, está tendo um ataque epilético, sofreu uma queimadura, a gente tem que pelo menos saber lidar, ou pelo menos saber que vai ligar ali, né, para o SAMU, ligar, está conduzindo a pessoa para algum hospital, ou dependendo do movimento, saber que não pode mexer com a vítima, ou saber que vai poder estar ali auxiliando eles até a chegada de um profissional. Então, isso é importante também, faz parte da segurança do trabalho. Igual eu comentei com vocês, a gente vai ver a questão da ergonomia. A ergonomia entra muito na questão assim, de como que você vai estar tanto bem fisicamente e emocionalmente, essa relação entre o equipamento e a pessoa, né? Então, como assim? A altura da cadeira, se você tem um apoio para o seu braço, apoio para o punho, para não dar LER, que é aquela lesão de esforço repetitivo, quando a pessoa fica muito no computador, a questão de iluminação, a altura do computador, tudo influencia e tudo é cobrado também pelos fiscais. Então, quando vai alguém lá, algum agente, inspecionar para ver se a empresa está de acordo, ela vê isso também. Ah, mas então é só em trabalho administrativo, só quem está no computador? Não. Também existe uma preocupação da ergonomia com as pessoas que estão ali no chão da fábrica. Às vezes elas têm que fazer um trabalho muito minucioso, então a cadeira, se ela estiver sentada, precisa estar com uma mesa bem próxima, ainda mais se for trabalho muito detalhado assim. Vamos fazer exemplo, a pessoa faz conserto de celular, né? Então ela tem que estar ali com a mesa bem próxima dela, né? Porque ela vai mexer no celular, vai estar trocando as peças, arrumando algumas condições. Então, para isso, ela precisa estar com a mesa assim mais elevada. Isso também vale se a pessoa trabalha de pé, certo? Então, nessa questão ergonômica, a gente vai estudar um pouquinho também essas condições de como que a pessoa vai se agachar, que ela não pode se inclinar para frente, você já deve ter ouvido isso, falar disso. A pessoa tem que se agachar ereta, buscar o peso e levantar para sair, então também tem essa questão. Vamos ver algumas NRs, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, e também legislações específicas de cada um dos tópicos. Eu vou trazer para vocês várias normas, normas de insalubridade, periculosidade, do incêndio, a questão de EPI, então vocês vão ver tudo um pouquinho, né, dentro dessa disciplina. Deixa eu só, então, passar aqui o slide para o objetivo da nossa disciplina, que é essa daqui. Então, deixa eu só, então, tá apresentando aqui para vocês. O objetivo da nossa disciplina de Engenharia de Segurança do Trabalho, tá, é desenvolver a capacidade de vocês observarem as medidas que são necessárias tanto em preceitos legais
quanto regulares da segurança do trabalho. Então, o que é isso? É vocês estarem com os olhos preparados. Está trabalhando numa empresa, estagiário, funcionário, não importa. Isso é direito e é um cuidado com vocês e com a saúde de vocês. Vocês já vão estar com os olhos mesmo preparados e prontos sobre o que vocês têm que visualizar. Então, as condições de trabalho, condição de higiene, questão de iluminação, ventilação, normas que tem que estar seguindo. Então, tudo isso vocês vão estar vendo um pouquinho disso. Então, serve para que vocês saibam também aqui, ó, como tomar medidas para eliminar ou neutralizar alguma insalubridade e condições inseguras do trabalho. Tem um buraco lá, tem um equipamento que esquenta muito, então vocês já vão saber, precisa colocar um equipamento de proteção, que seriam faixas, placas, avisando então os funcionários para eles tomarem cuidado com aquela condição ali que pode sofrer um acidente. Além disso, vocês vão ter toda a condição de estar verificando fases de planejamento, implantação, utilização e manutenção das obras de engenharia, né? Tanto na questão da saúde e a integridade do trabalhador. O que eu vou sempre bater na tecla com vocês, que é muito importante lembrar, e é um assunto que hoje em dia é mais discutido do que anteriormente. Antes a gente nem tinha o direito do trabalhador, né? Eles apenas tinham que trabalhar, tinha que fazer os produtos que tinha que exercer, tinha que ter o lucro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não é só visando o lucro da empresa, você se preocupa, assim, com a condição do trabalhador, fornece para ele um plano de saúde. É claro que não são todos, mas normalmente tem um plano de saúde, um vale alimentação, vale transporte. Então, já tem um cuidado maior que os trabalhadores foram ganhando com o tempo, né? Então, quando a gente entra nessa preocupação, a gente já vê um avanço maior. E agora, o novo avanço que vem ocorrendo com o tempo é também uma preocupação com o psicológico dos trabalhadores. Então, tem que ter a presença de um psicólogo ou existir a possibilidade dele poder marcar consulta com psicólogo, psiquiatra, analista, alguém que ele vai poder também verificar a saúde mental dele também. Principalmente em serviços onde ele está sob muita pressão, então tem que ter esse cuidado também, até mesmo da chefia não ficar cobrando o funcionário excessivamente a ponto de que ele venha adoecer, porque um funcionário doente, ele não produz, e daí não vai trazer o lucro que a empresa quer de nenhuma maneira, tá bom? Tá, prof, como que vai funcionar a nossa avaliação? Então, a minha divisão que eu faço na disciplina é dentro dos 2 bimestres, ter trabalhos valendo 30% e a prova 70%. Quem faz o trabalho garante lá os 3 pontos da média, né? Então, não precisa tirar tanta nota na prova para alcançar, né? Tirou 4 ali, já está tranquilo. Mas é aquilo, eu divido o trabalho em pelo menos 2. Um deles, normalmente, é um questionário antes da prova, que serve também para você se preparar para a prova, ter ideia do que vai cair, qual que é o caminho que a professora vai estar cobrando de vocês, tá? Então, normalmente, antes da prova, também antes da avaliação, eu faço uma revisão com vocês, então é uma aula preparada para trazer todos os tópicos mais importantes, né? Então eu preparo um material para vocês, olha, isso daqui é importante, isso que vai cair na prova, e aproveitando, daí já fica um questionário que vocês podem responder e se preparar para a prova, até mesmo porque como vocês ficam na semana inteira de provas, eu acho que fica muito complicado vocês estudarem muita matéria desde o começo do bimestre, às vezes essa disciplina tem a disciplina de outro professor e assim sucessivamente, então fica realmente um período um pouquinho mais estressante, mais cheio de coisa. Então, para facilitar para vocês, né, o meu objetivo não é que vocês tirem nota baixa, mas que vocês realmente entendam do assunto e estejam preparados para a prova, tá bom? Então, assim vai ser a divisão de como que vai sendo. Aqui a gente tem o nosso conteúdo programático. Então, hoje mesmo a gente já começa com a introdução à segurança, à higiene e à medicina do trabalho. Vamos ver um pouquinho sobre os riscos de acidentes, a coloração que tem da sinalização de quais são os riscos existentes. Então, nós temos riscos físicos, químicos, biológicos. Deixa eu ver aqui que alguém quer entrar. Aqui, beleza. Então, a gente tem vários tipos de riscos existentes possíveis, né? Riscos mecânicos, ergonômicos, então a gente vai estar discutindo cada um deles. Depois disso,
Então, na semana que vem, a gente ainda vai discutir um pouquinho sobre esse assunto do tópico 1. Depois a gente já pula para a ergonomia, a análise ergonométrica, como eu falei para vocês, não é só questão de postura, mas é toda a relação do equipamento com a pessoa, com o trabalhador, e entra tudo, levantar e abaixar peso, entra a questão de iluminação, ventilação, o local tá limpo, ter saúde mental, saúde física, então é um conteúdo assim bem amplo a parte da ergonomia, tá bom? Isso entra a parte da movimentação das matérias, como que ele vai carregar. Depois disso a gente vai para a proteção e prevenção dos incêndios. E aí a gente entra nos riscos específicos: ruído, vibração, ventilação e os riscos ambientais em geral. Como que a gente se protege, né? Como que a gente visa não correr risco de algum acidente? Então a gente faz medidas preventivas, que é um plano então preventivo antes mesmo da pessoa se expor a um determinado dano, a gente já pensa assim, o que ela vai fazer? Ela vai mexer com uma máquina quente. Poxa, então ela tem que ter luvas adequadas, ela às vezes vai ter que usar até mesmo um óculos, uma proteção maior, roupas, né, vestimentas adequadas para poder estar ali em contato com aquela máquina, por exemplo. Então, a gente vê com isso a necessidade dos equipamentos de proteção individual. Por exemplo, dentro de um laboratório químico, eu vou precisar de um capacete? A princípio, não, né? A princípio, o que um trabalhador dentro do laboratório de química precisa? Ele precisa de um jaleco, roupa fechada, máscara, óculos, protetor auricular nem sempre, porque o laboratório normalmente ele não tem ruídos assim a ponto de que ele vai sentir esse tipo de problema. Mas então é por isso que os equipamentos de proteção individual e os equipamentos de proteção coletivas, eles são escolhidos conforme o teu trabalho. Então, se eu vou trabalhar como pedreiro, aí sim, eu preciso de bota, eu preciso do capacete, preciso do protetor auricular, porque vai ter lá a britadeira, vai ter, né, a betoneira, vai ter uma barulheira lá, e eu vou ter que estar protegido, porque aquele barulho o dia inteiro, chega no final do dia, já dá uma dor de cabeça. Quanto mais semanas e meses de trabalho. Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Depois, a gente vai estar falando sobre as emergências que eu comentei com vocês, questão de primeiros socorros, como proceder, quais são os cursos existentes, quais são os danos causados, né, que você pode, então, estar normalmente realizando, atividades que você pode estar realizando para evitar com que a pessoa fique doente ou ela passe por um período pior. E, por último, a norma reguladora 18 e outras legislações gerais. Vocês vão ver que existem várias normas. A gente vai estar discutindo um pouquinho delas. Aqui tem a bibliografia básica e a bibliografia complementar. Vocês podem estar tendo acesso a esses livros na biblioteca. Mas, igual eu comentei com vocês, eu sempre vou estar disponibilizando material para vocês. Os slides, toda a aula vai estar ali no AVA, tá bom? Igual a aula de hoje em específico, vocês vão ter disponível também aqui no AVA o vídeo, um linkzinho para vocês acessarem, tá bom? Mas a nossa aula agora começa realmente presencial. Então, a partir da semana que vem, então, não vai ter a gravação em si, mas vocês sempre vão ter os slides disponíveis para vocês estarem consultando. O nosso próximo, então, tópico, né, a gente vai começar hoje mesmo com a aula 1, que é o nome dessa disciplina, Engenharia da Segurança do Trabalho. Então, significa o quê? O que é a engenharia, né, da segurança do trabalho? Então, o nome mesmo diz, é você visar trazer segurança para o trabalhador, para o colaborador. Então, eu vou evitar qualquer tipo de risco de acidente. Igual eu comentei com vocês, antes nem existia preocupação de se o trabalhador estava bem, estava feliz, se aquela cadeira estava adequada ou não, eles só se preocupavam com o lucro e que ele, então, teria que estar fornecendo o serviço dele no horário que você quisesse. Se você quisesse colocar ele para trabalhar 2 horas a mais sem pagar adicional antes, ficava a critério do próprio chefe, e hoje em dia já não. Hoje em dia já existem os direitos dos trabalhadores, então ficou horário a mais, recebe um adicional. Tem uma questão de insalubridade e periculosidade, tem adicional também no salário. Então é por isso que é um tema importante, tanto para nós como trabalhadores ou futuramente como chefes, a gente tem que saber quais são as legislações, o que eu tenho que estar seguindo para o colaborador ter uma boa condição de trabalho.
E traz impactos para a sociedade, sim, porque qualquer acidente de trabalho pode causar, né, uma morte, uma perda de algum membro. Então, na empresa que a gente trabalhava lá, a gente já viu colegas, por exemplo, perdendo o dedo. Quantas vezes você não escuta a história do trabalhador que durante o percurso, até mesmo indo para o trabalho, sofreu algum acidente? Então, é uma preocupação, sim, para a sociedade, e a gente visa, sim, primeira coisa, o bem do trabalhador. É claro que as empresas têm também um enfoque de ter um trabalho bem produtivo, uma empresa que produz bastante, que tem local no mercado, que consegue lucrar com isso, mas ao mesmo tempo, se ela não fornece boas condições para os seus servidores, nunca vai ficar ninguém parado lá, ela sempre vai ficar gastando dinheiro com exames admissionais e demissionais, com questão judicial também, porque às vezes o trabalhador entra contra eles, então tem toda essa preocupação, tá bom? Então vamos lá. Introdução agora à segurança, higiene e medicina do trabalho. Então, eles estão associados. Na verdade, quando a gente fala, a gente vai estudar engenharia de segurança do trabalho, a gente estuda tudo isso: segurança, a higiene e a medicina. Ah, mas então eu vou ser médico? Não. A gente vai entrar no que realmente precisa ter na empresa. Então, você tem que ter os colaboradores, né? Normalmente tem que ter uma ala lá, vocês veem no hospital, já tem todos os aparatos prontos ali. Então, normalmente, se precisa recorrer a algum dano, um acidente, leva para o hospital. Mas existe a questão de já ter alguns ambulatórios, ou ter pelo menos o contato do SAMU, o contato de alguém que vai entrar ali para trazer os primeiros socorros para as pessoas. Então, dentro da empresa, existe também ambulatório. Então, no colégio tem essa linha lá, mesmo que o pessoal reclamava, né? Poxa, eu fui lá, a mulher só me deu um chazinho, né? Eu fui lá, só me deu um remédio para dor de cabeça. Mas quando tem condições de acidentes, cortes, sangramentos e precisa estancar logo, então é bom já ter um ambulatório lá. Além disso, quando a gente fala da medicina do trabalho, tem que ter um médico, um enfermeiro, tem que ter também, dentro da questão da segurança, um técnico de segurança do trabalho. É por isso que eu falei para vocês que essa disciplina é importante, porque vocês vão poder também estar colocando o conhecimento de vocês depois. Então, você pode terminar a faculdade agora e fazer uma pós em segurança do trabalho. As empresas contratam mesmo e conseguem até um adicional no seu salário por causa disso, porque você tem esse diferencial de poder arcar com isso. Já que a empresa tem que ter um segurança do trabalho, ela já te contrata você com essas duas características, engenheiro e segurança do trabalho. Mas então, o que seria essa palavra, segurança? Quando eu me penso assim, eu estou seguro, é aquilo que eu não vou sofrer nenhum dano. Eu estou estável, eu estou firme, eu não vou ter danos na minha saúde. Então, é uma condição que eu estou livre de um perigo, incerteza. Eu não vou correr um risco de dano e outro risco eventual. Então, não tenho nada que temer, né? Essa é a condição de segurança. É você estar protegido, né? Não vai acontecer nenhum dano para você. Então, aqui, na segurança do trabalho, a gente tem várias questões. Primeiro ponto, a história da segurança do trabalho, que é o que eu estava comentando com vocês. Antes não tinha tudo isso de direito que a gente tem hoje, e infelizmente, mesmo assim, a gente tem que avançar bastante nessa questão dos direitos do trabalhador, mas a nossa condição já está melhor do que era de antes, né? A gente vai verificar a legislação que é aplicada na segurança do trabalho, então o que a empresa tem que fazer com relação a isso, que tipo de fornecimento de segurança ou de saúde a empresa tem que te dar, né? Então, o que eu estava comentando com vocês, ela tem que fazer exame admissional, exame demissional, mas também os exames periódicos para ver como que está a sua saúde ao longo do serviço. Você tem que ter boas condições de trabalho, então um ambiente limpo, um ambiente bacana, tem que ter o fornecimento dos equipamentos de proteção, então capacete, óculos, protetor auricular, vestimenta, sapato fechado. Até às vezes isso, como o sapato precisa até de uma biqueira, eles fornecem também. E quando a gente vai visitar alguma empresa, vocês vão ver como sempre se chegar lá na portaria, eles vão dar o capacete, o protetor auricular e às vezes até um óculos de segurança. Isso é básico, né? E eles falam, vem com sapato fechado, roupa fechada para evitar o contato. Então, esses são os principais equipamentos individuais que cada pessoa vai estar utilizando.
Deixa eu verificar aqui. Um colega nosso pediu para entrar. Vamos aceitar aqui. Beleza. Então, a gente vê que todas as empresas têm que fornecer esse equipamento de proteção individual, mas também tem que fornecer o equipamento de proteção coletivo, que no caso de gases seriam exaustores, ventiladores, placas, faixas sinalizadoras. Então, são vários aspectos também de proteção coletiva, então seria para todo mundo. O individual é aquele que ele mesmo vai estar usando, né? Que eu estava mostrando aqui para vocês. Coletinho, óculos, protetor auricular, luva, capacete. Então, de acordo com o serviço, você vai ter que estar utilizando esse material também, tá bom? Depois a gente vai ver sobre o Programa de Segurança e Saúde do Trabalho e os custos dos acidentes. Então, nossa, mas tem custo? Tem. Tem custo tanto para o trabalhador quanto custo para o próprio chefe. Dentro da chefia, ele vai ter que fornecer lá também esses equipamentos, apoio. Opa, sofreu um acidente, ele vai ter que afastar esse funcionário, ele não pode cortar o salário desse funcionário, e ao mesmo tempo ele vai ter que treinar outra pessoa que vai substituir aquele funcionário que teve que ficar afastado um tempo. Além disso, tem os custos médicos, tem custos até mesmo emocionais para o trabalhador. Então, dependendo do acidente que ele sofreu, que eu estava comentando com vocês, poxa, perdeu um membro, né, do corpo, perdeu a audição, tá com problema de visão, respirou um gás tóxico, tá com problema respiratório, sofreu uma queimadura. Então, pode ser vários danos, que isso também é um custo para a vida, para a saúde do trabalhador. Então, às vezes, se ele tem que ser afastado, é um problema para ele, até mesmo porque se ele for o único trabalhador de casa, é ele que levava o sustento da família, também fica complicada a situação dele. Nisso entra o nosso direito, então, da pessoa mesmo estar afastada, ela recebe depois pelo INSS. Então, a gente vai conversar um pouquinho disso ao longo do curso também, tá bom? Então, não se preocupem, nossa, é muita coisa, mas é que eu estou trazendo esse apanhado geral para vocês, para vocês verem como a disciplina é importante, né? Mas também não se preocupem que a gente vai estar conversando e eu vou estar sempre trazendo ênfase naquilo que é importante vocês gravarem, então não ligue que a prof fica às vezes repetindo a mesma coisa, mas é porque aquilo normalmente é importante que vocês tenham esse conhecimento para levar para fora da empresa, mas também aqui na universidade, tá bom? Para vocês saberem que isso aqui cai na prova, isso é um assunto importante. Então, o objetivo da segurança do trabalho é promover e manter níveis de bem-estar físico, mental e social do trabalhador, né? Igual eu falei para vocês, antes era só físico, era a pessoa estar bem ali, funcional, vamos dizer assim, ela está viva, está respirando, está em boas condições de prestar o serviço, ela vai trabalhar para mim, vai ser produtiva, pronto, acabou. Essa era a questão principal anteriormente. Hoje em dia, a gente já tem essa divisão de ter uma preocupação com relação à mentalidade, à saúde mental da pessoa. Será que ela está bem? Será que o psicológico dela está bem? Está abalado? Às vezes a pessoa, quando ela não está com o psicológico bom, né, ela já não trabalha do mesmo jeito, ela não é tão produtiva, ela também fica meio desligada, e nisso dela ficar meio desligada, ela corre o risco de sofrer um acidente. Então, também existe essa preocupação, tá bom? Do funcionário também psicologicamente. Outra coisa que vocês vão vendo também que eles fazem é intervalos. Então, às vezes são feitos alguns exercícios laborais. Isso já aconteceu, por exemplo, quando a gente vai no mercado. Não sei se vocês já presenciaram também. Você vai no mercado, às vezes ali na área de estacionamento ou em alguma salinha, você passa e vê assim que é a turma tal. Então, alguns funcionários, vamos dizer assim, uns 6, 8 por vez, saem um pouquinho do seu serviço, vão até lá o estacionamento e vão fazer exercício para alongar, para poder dar essa pausa para a cabeça mesmo, para a mente, para poder seguir no serviço. Então, isso é importante também. Então, tem essa preocupação dele estar bem fisicamente, bem mentalmente, fazer e também proporcionar para ele boas condições para que ele fique um trabalhador feliz. Essa é a razão principal. Porque um trabalhador feliz é que ele trabalha e ele é mais produtivo. Um trabalhador que não está feliz com a situação dele, tá achando injusto aquele serviço, não está se sentindo valorizado, acha que o salário está baixo,
um trabalhador chateado, né, vamos dizer assim, ele já contamina os outros também com reclamação, né? Então, poxa, começa a reclamar, ele já fala da condição de trabalho. Ah, fulano de tal trabalha na outra empresa lá. Lá eles dão, por exemplo, para ele um vale transporte, um vale alimentação maior do que aqui. Ah, lá na outra empresa ele tem um ambiente de trabalho que ele tem uma mesa só para ele. Então, essas condições, às vezes, de reclamação, de desgosto, acaba contaminando os outros também. Então, fica todo mundo meio chateado, jogando a barriga, né? Como dizem, joga com a barriga, né? Joga de qualquer jeito e acaba fazendo um trabalho sem qualidade. Então, é importante sim que você fique de olho nos seus funcionários e promova para eles boas condições também por isso, tá? Evitar acidente também, porque sofreu acidente, você vai ter que pagar o médico, vai ter que levar, né, emergências até eles. Então, também tem outros pontos nesse quesito que você tem que ficar de olho no trabalhador. Beleza. Outros objetivos da segurança do trabalho é proteger ele frente aos riscos que ele tem na saúde. Então, se ele mexe com equipamento muito quente, altas temperaturas, tem que tomar cuidado para ele não se queimar. Se ele trabalha em frigoríficos, que as temperaturas são muito baixas, tem que tomar cuidado com questão de hipotermia. Está trabalhando com um equipamento que é muito ruidoso, ele tem que ter um protetor auricular, porque ao longo do tempo aquilo pode trazer danos para o ouvido dele, sim. Então, existe sim vários casos que o trabalhador ele iniciou o serviço bem, mas ele ficava tanto trabalhando naquele mesmo setor e do lado de uma máquina que ficava fazendo barulho todo o tempo e ele sem proteção, que foi verificando que lá, depois dos seus 10, 15, 30 anos de serviço, ele começou a ter problema de audição. Daí o que ele vai fazer? Óbvio que ele vai entrar contra a empresa, porque a empresa não forneceu proteção, equipamento de proteção auricular para ele, e assim por sucessivamente. Então, os exames são importantes para ele se segurar da saúde dele, mas também para a chefia ficar de olho e evitar danos futuramente também. Além disso, nosso objetivo aqui, o segundo, é colocação e manutenção do trabalhador num ambiente que atenda às suas necessidades físicas e mentais. Então tem que estar tudo bem bacana, um ambiente bom, não necessariamente um ambiente limpo, um ambiente bacana de se trabalhar é aquele que tem só os equipamentos de última geração. Não, às vezes é aquela questão do menos é mais. Se não for um ambiente poluído, cheio de pó, sujeira, barulheira, falta de preocupação, né, com a segurança e a higiene do trabalho, aquilo ali já faz então uma diferença. Então, o ambiente limpo para ele, bem sinalizado, isso já facilita o serviço dele, tá bom? E também é para verificar essa adaptação do trabalho do homem. A gente vê que existem normas, então, de acordo até mesmo com a área, então, tem norma só para petrolífera, tem norma só para áreas de resíduos químicos, a gente tem, então, também até para apenas áreas de navegação, então, tem normas bem específicas para cada área que você for estar trabalhando, mas tem aquelas normas, principalmente as primeiras, que elas servem para todos os setores. Então, setor químico, setor industrial, petroquímico, igual comentei com vocês, navegação, então, bem geral também, tá bom? Beleza, então agora a gente entra numa parte assim mais prática, que é super bacana, que é com relação aos riscos. Que risco que a gente pode correr na nossa saúde? Hoje em dia, por causa do coronavírus e toda essa questão, o principal problema que ligou a TV, estão falando, é o risco biológico, contaminação pelo coronavírus, né? Então, vocês veem que desde o ano passado já existia aquela preocupação de todo mundo usar máscara, entrou dentro, né, de algum estabelecimento, tem que passar o álcool em gel, eles têm que disponibilizar o álcool em gel para vocês. Tomar cuidado de não encostar nos corrimões, manter a distância. Então, esse risco biológico, que é o último aqui, que entram os fungos, bactérias e vírus, ele é o que está mais sendo discutido no momento, né? Então, a gente vê que o pessoal tem essa preocupação porque já existia essa questão de risco biológico, mas não é só, né, um risco biológico específico para coronavírus. A gente tem risco biológicos
quanto mais em hospitais, aí você verifica, assim, questão de problemas de saúde bem fortes, mas risco biológico pode até mesmo estar dentro de uma empresa que mexe com metalização, por exemplo, e ter um problema porque a área sanitária deles lá não é higiênica. Então, também tem um risco ali de contaminação, com coliformes e toda essa preocupação. Agora, esses riscos físicos, é aquilo que eu estava comentando com vocês. Máquina muito quente ou máquina muito fria, barulho, vibração, essa questão de ruído, umidade e radiação, eles entram como riscos físicos. Então, quem trabalha, por exemplo, dentro da radiologia, entra nessa questão da radiação. Você vê que eles vão fazer os exames, eles colocam em vocês, né, o coletinho para fazer o exame, e eles saem de perto, para eles não ficarem ali também sujeitos àquela radiação que é perigosa, sim, é cancerígena e ao longo do tempo pode trazer outros danos. E o risco químico, é claro que também depende de cada um das condições de trabalho, mas principalmente a gente vê risco químico onde? No laboratório, porque eles mexem com vários tipos de produtos diferentes. Além disso, a gente tem uma preocupação dentro da parte de química, com poeira, névoa, neblina, fumaça. Isso é um risco químico também que pode trazer um acidente. Então, vamos dizer assim, que tem um maquinário que ele se locomove dentro da indústria, mas ao mesmo tempo tem uma caldeira lá em ambiente fechado que ela joga uma névoa, né, uma névoa escura, porque está com cinzas, por exemplo, e aquilo ali vai causar algum acidente, porque diminui a visibilidade das pessoas e o transporte ele está ali no meio, corre-se o risco de alguém sofrer algum acidente. Então, quando a gente entra numa indústria, para visitar mesmo, vocês que já tiveram essa oportunidade, já viram que quando você chega lá, a primeira coisa que você ganha é o EPI, que eu comentei com vocês um pouquinho antes. Capacete, óculos, protetor auricular, beleza, você entra. Hoje em dia, a máscara também por causa do coronavírus. Mas, além disso, quando você está andando dentro da indústria, existem até caminhos bem assim delimitados por onde você pode andar. É claro que existem aqueles que não obedecem, né? Que seria como se fosse uma faixa de pedestre. Existem aqueles que, não quero ir lá, ele já anda inclinado e nem se preocupa de fazer o caminho que a indústria pede. E para funcionário, isso pesa para eles também no bolso, dependendo da política da empresa. Ele vai lá receber advertência, às vezes até recebe alguma multa lá no salário dele, diminui alguma coisa, porque ele não está obedecendo as regras, né? Mas quando é uma pessoa de fora, também sempre vai ter alguém de olho ali para chamar atenção. Olha, precisa andar nesse ponto, porque corre o risco de algum acidente. Então, quando a gente fala dessa classificação dos riscos, eles são 5 grupos principais, isso cai na prova, tá? Já vou deixando já vocês de antemão. Então, esse é o primeiro slide que eu já trago para vocês ali, para vocês ficarem alertas. Quais são os 5 riscos, né, principais e as cores de cada um deles? Então, primeiro, risco físico é o verde, químico, vermelho, biológico, ele é marrom, ergonômico, amarelo e o de acidente, azul. É comum que na empresa você encontre as placas sinalizadoras com bolinhas. Então, tem o setor bem desenhadinho, como se fosse um croquis lá, e daí tá mostrando bolinhas pequenas, médias e grandes, conforme o tipo do risco. Então, se é um risco pequenininho, tem uma bolinha pequena. Se é um risco grande, eu estou do lado de uma máquina que faz muito barulho e joga névoa e joga gás tóxico, opa, eu vou ter então uma bola bem grande de risco físico, verde, e também uma bola bem grande desenhada com risco químico, porque ela solta névoa, produto tóxico, faz muito barulho ou está em alta temperatura, entrou com risco físico e químico. Quando a gente entra na parte de riscos biológicos, bactérias, parasitas, vírus, fungos, entre outros, a gente tem lá uma bolinha com a coloração marrom. Então, igual comentei com vocês, a gente não pode pensar, não, risco biológico só hospital e banheiro. Não, tem que verificar como que é essa contaminação dentro da empresa. Então, dentro de uma indústria de laticínio, por exemplo, ela vai fazer fermentação. Então, ali também tem um risco biológico, certo? Então, também vai ter lá uma bolinha marrom. Talvez vai ser uma bolinha pequenininha, porque ele não sofre tanto risco de se contaminar, porque tem uma boa higienização. Mas existe um alerta, principalmente para os funcionários novos, que às vezes estão se adaptando ao ambiente, para que eles saibam, eu tenho que tomar cuidado aqui. Tá bom?
Depois disso, a gente tem, então, amarelo, os riscos ergonômicos. Aqui a gente entra em vários pontos, comentei com vocês, físicos e psíquicos. Então, o estresse físico entra na questão também, se você está sempre fazendo o mesmo serviço, que é aquela LER, a lesão de esforço repetitivo, se a mesa não está na altura adequada, a iluminação não está boa, isso tudo entra como um risco ergonômico. E por último, do acidente, que é aquela probabilidade de acontecer alguma coisa. Então, se eu mexo com material explosivo, existe uma questão de eu sofrer um acidente e daquilo explodir. Né? Então, são condições que podem atrapalhar a integridade do trabalhador. Então, eu vou depois, a gente vai discutir ainda nas próximas aulas um pouquinho ainda dessa classificação. Eu vou, inclusive, trazer para vocês um mapa de, por exemplo, como se fosse uma indústria menorzinha, e aonde estão os tipos de riscos com as bolinhas, para facilitar, então, para que vocês vejam, opa, aqui é um risco vermelho, aqui é um risco amarelo, aqui é um risco físico, então vou pintar de verde. Então, para facilitar, para que vocês vejam. Então, quando vocês forem numa empresa e ver isso, agora vocês já vão ver de cor e salteado o que significa. Tá bom? Lembrando, então, se alguém tiver alguma dúvida, quer que eu repita alguma coisa, pode ficar à vontade de tanto escrever aqui no chat do lado, tá? Por enquanto não tem nenhuma perguntinha, mas também pode abrir o microfone e me perguntar, fiquem à vontade. Às vezes fica com vergonha de falar aqui, pode mandar e-mail, vocês fiquem bem tranquilos, tá? Então, dentro dos problemas que a gente tem numa empresa, a gente pode tanto ter acidentes, ou acontecer alguma coisa, como uma doença. Essa doença, ela pode ser tanto aguda ou crônica. A aguda é aquela que aconteceu no momento, ela encostou na chapa quente, se queimou, né? E uma doença crônica é aquela que demora um pouquinho mais para aparecer. Então, ela vai sempre respirando aquele gás tóxico, ela não percebe porque a contaminação estava pouca, mas aquela contaminação foi se acumulando no organismo dela e depois apareceu uma doença. Essa seria uma doença crônica que demora um pouquinho mais para aparecer. E lembra que a gente estava falando sobre os custos? Aqui eu vou trazer para vocês, então, essa parte sobre os custos que a gente tem tanto para o trabalhador quanto para a empresa. Né? A gente normalmente pensa assim, tem um acidente, só a empresa que vai gastar e o funcionário vai gastar com a farmácia, né? Porque ele tem que ir lá comprar remédio, comprar atadura, band-aid, né? Tantas coisas que ele tem que comprar na farmácia, por exemplo, se ele está com um determinado dano pelo acidente que ele sofreu, né? Alguma ferida. Mas também tem o custo ali da empresa que vai arcar, às vezes, com o hospital e assim por diante. É claro que depende muito se a empresa fornece ou não, por exemplo, essa questão de saúde para eles, um plano de saúde ou não. Né? Mas qual que seria um custo direto para o trabalhador? Ele sofreu um acidente ou uma doença ocupacional. Primeiro, é uma dor e sofrimento pelo acidente. Então, é claro que existe tanto queimaduras, que, né, se for leve, assim, ela só, queimou, a menina tá mexendo na chapa lá, né? Poxa, queimou ali um pouquinho a mão dela. Ela tem uma dor ali, aquilo ali fica incomodando, faz uma bolha, né? Já é ruim já por si. Quanto mais se ele estava mexendo lá num equipamento de corte, ele se distraiu, pronto, cortou lá uma parte do dedo, né? Perdeu uma parte do dedo. Então, também é uma dor, é um sofrimento que foi provocado por aquele acidente. Lembrem também, não é só uma dor física, tá bom? Então, o cara tá ouvindo ali pressão do chefe todo o tempo, ele tá com estresse emocional. Também é uma doença, um sofrimento, só que nesse caso mental e psíquico pela pressão. Ele acaba perdendo os rendimentos, ele já não trabalha da mesma forma, não é tão produtivo, pode correr o risco de perder o emprego, depende muito da empresa. É claro que aqui a gente entra em discussão com o tipo de empresa que vocês vão escolher. Às vezes existem empresas que dão todo o suporte para o trabalhador, mas tem aqueles caras assim, o quê? Você está doente? Não serve mais para mim. Vou te demitir, vou pegar outro. Existe esse risco também, né? Então, a pessoa já fica com aquele medo de que vai perder o emprego também. Tem os custos do cuidado da saúde, que eu comentei com vocês, custo no hospital, custo na farmácia, remédio, né? Toda essa parte assim. E o custo direto agora, para os empregadores, ou seja, para o chefe, qual que seria? Ele tem que
pagar por um trabalho que não está sendo realizado, então, o que eu comentei com vocês, ele não pode simplesmente deixar de pagar o INSS, ele tem que manter o pagamento, mesmo que a pessoa está afastada. Tem despesa médica, indenização, dependendo do dano. Se a pessoa entrar em juízo e falar que ela não tinha equipamento de proteção porque a empresa não fornecia, eles vão dar voz para o trabalhador e a empresa vai ter que pagar essa indenização também. Além disso, estragou o equipamento, estragou alguma coisa, a empresa, tá? O empregador é que é responsável de reparar e substituir máquina e equipamento. Não aceitem nunca que eles cobrem de vocês. Ah, você quebrou o equipamento, você vai ter que pagar, vai sair do seu bolso. Não. O custo de equipamentos e máquinas é do empregador, tá bom? Tomem cuidado com isso também. É uma injustiça que às vezes pode acontecer. Outro custo direto para o empregador é redução ou uma paragem na produção. Então, vamos fazer de conta que aquele funcionário era o único que sabia mexer naquela máquina. Enquanto ele ficar afastado, mesmo com atestado médico, vai dar um auê ali na produção. A máquina vai ficar parada, ou estragou a máquina, nem vai ter produção, ou até mesmo eles vão ter que treinar alguém ali rapidinho para substituir o trabalhador que foi afastado. Então, também tem uma redução nisso. E outro, tem um acréscimo na despesa de formação e os custos administrativos propriamente dito. Então, qualquer custo relacionado a isso é um custo direto, tá bom? E diminui a qualidade do trabalho. Por último, efeito negativo, motivação dos outros trabalhadores. É claro que se você está vendo teu colega que ele sofreu um acidente, poxa, já dá uma tristeza, porque você sempre está trabalhando com ele, por mais que não seja amigo, mas é seu colega de trabalho, você sempre está acompanhando ele. Você viu ele sofrer, viu que ele passou por alguma situação, você já se põe no lugar também. Poxa, se fosse comigo. E se a empresa ainda não dá um suporte para ele, pronto, daí você fica pensando, poxa, mas e se fosse eu? Eu também não ia receber um apoio, eu também não ia receber, eles não iam pagar o hospital para mim, vai ter que sair do meu bolso. Então, aquilo desanima todo mundo. Então, também tem uma questão disso. Agora, um custo indireto. A gente estava vendo os diretos. Os indiretos para a chefia. Eles vão ter que substituir o trabalhador que estava acidentado ou doente. Vai ter que ter formação, tempo para adaptar o novo trabalhador, porque ele vai chegar lá, ele vai falar, ou ele já sabe como que funciona, ou você vai ter que fazer um treinamento totalmente novo, porque ele chega lá de surpresa, tá, agora eu vou ter que começar a mexer nesse equipamento, eu não sei fazer isso, e ele vai ter que se virar nos 30 ali. Então, às vezes é necessário também um treinamento. E um outro custo indireto é o período que esse novo trabalhador precisa ter até chegar no nível do outro que já fazia aquilo. Então, se o outro trabalhador já trabalhava, por exemplo, 30 anos naquilo, ele já fazia de olho fechado, tá? Ele era rapidinho. Esse novo funcionário, às vezes, até mesmo com medo de errar, ele vai ser um pouquinho mais cauteloso, ou vai fazer errado também. Então, ele demora mais para fazer aquilo, ele não vai ter o mesmo nível de produção do que o que foi afastado. Né? Então, isso também é um custo indireto. Outro custo é o tempo também que eles vão gastar para ver, fazer investigação sobre o que aconteceu, relatório do preenchimentos, porque se entrar na justiça, eles vão ter que falar, foi no dia tal, fulano tal, aqui está a máquina. Então, por exemplo, tem uma câmera lá filmando aqui, tem a câmera filmando o momento que ele se acidentou. Então, olhe como ele não usou equipamento de proteção e os outros colegas dele têm equipamento, porque às vezes acontece isso, né? A pessoa fala, não, ele não me deu, mas na verdade ele que não queria usar, né? Então também tem essa questão do empregador ter um respaldo, falar assim, não, eu tenho, eu forneço, sempre forneço lá a luva, capacete, ele que não quer usar, né? Então também tem essa preocupação ali. Outro custo indireto, os acidentes afetam os outros colegas de trabalho, fica todo mundo meio negativo, né? O clima não fica o mesmo, a produtividade cai. E além disso, pode ter um enfraquecimento e deterioração com relação aos fornecedores, clientes, entidades públicas. Então, dependendo do tipo de acidente, até quem era investidor não quer ser mais, né? Vocês veem essa questão agora que teve do, né, daquele DJ Eve que bateu na mulher. O que aconteceu? Quando saiu na mídia, ninguém mais queria investir no cara. Quem fazia parceria na música já estava saindo, então quem estava, né, cuidando dele, assessorando, já também não quer mais cuidar. Então, nesse caso em específico de violência,
Quanto mais quando uma empresa sofre um acidente, uma explosão, um vazamento, não tem um cuidado maior, aquilo também acaba estragando a imagem da empresa frente a outros investidores, clientes, parceiros. Então, também corre um risco dependendo do dano lá, né? Não é só a pessoa, ela queimou ali. Não, às vezes teve um vazamento estrondoso, descobriram que eles não tratavam o efluente bem, que estava poluindo o meio ambiente. Então, de acordo com o problema, o dano vai ser maior também, até com uma resposta dos terceiros. Agora, nosso ponto, que a gente entra também, aqui a nossa disciplina, ela fala engenheiro de segurança do trabalho, mas também pode ser adicionada ali numa partezinha, que dentro da engenharia de segurança do trabalho, a gente tem a higiene, que eu falei para vocês. Tem que ter um ambiente bacana, com boa integridade física e mental para o trabalhador. Então, ele tem que estar num ambiente limpo, um ambiente que tem todos os equipamentos que ele precisa, que é também de fácil acesso. Imagine se ele tem que trabalhar aqui com determinada coisa, toda hora ele tem que ir lá subir 3 lances de escada para buscar um equipamento que está lá em cima. Daí ele volta, desce. Daí ele lembra, puxa, eu preciso pegar outra coisa. Ele vai lá em outro setor para buscar. Isso também interfere na higiene do trabalho, porque ele não tem facilidade de trabalhar. Ele sempre tem que ficar buscando uma coisa ali, outra coisa lá, com longas distâncias que acabam também atrapalhando o serviço dele. Então, quando a gente entra na higiene do trabalho, olha só o tanto de coisa que ela fala. Ela fala na parte de saneamento e meio ambiente, então a proteção com o meio ambiente, entra na questão de não jogar poluição para o ar, não jogar efluente no rio de qualquer jeito, entra nessa questão ergonômica que eu comentei com vocês, então tem que ter tudo na mão, tem que estar um ambiente limpo, ventilado, iluminado, ele tem que ter a sua salinha ali onde ele vai poder esquentar a comida dele, ser limpo, banheiros também em boas condições de higiene, tá? Então entra também na questão da psicologia e sociologia, é um ambiente limpo também em falatórios, em fofocas, em pressão ali do chefe, um querendo puxar, né, o tapete do outro. Então isso também mexe com a parte da higiene do trabalho, a parte psicológica. A medicina do trabalho, que eu comentei com vocês, né? Tem que ter um médico, um enfermeiro, um engenheiro ali cuidando, a parte da engenharia de segurança do trabalho. Entramos na parte do direito, o que é o direito do trabalhador, né? O que ele pode ou não pode fazer, trabalhar tantas horas, ter o seu direito ao intervalo, se ele trabalha em pé, ter o direito de sentar um pouco, se ele só trabalha sentado, ter direito de levantar, né? Isso também prejudica a circulação dele, então tem que ficar de olho nisso. E o último ponto, toxicologia. Aqui entra de tudo um pouquinho. Se ele está mexendo com algum produto químico que é tóxico, ele tem que receber um equipamento para proteger, óculos, máscaras adequadas. Não é qualquer máscara, tá? Então, nessa questão do vírus, entrou em discussão também que tipo de máscara você estava usando, se essa máscara é deficiente ou não, pelo tamanho do poro, né? Dependendo do tamanho do poro, você ia respirar o vírus de qualquer maneira. Né? Então, inclusive algumas pessoas até estão colocando 2 máscaras, colocam aquela branquinha, depois mais uma de tecido por cima. Então, se até para isso tem a discussão, quanto mais agora para agentes químicos, então, névoas, poeiras, você mexeu com um produto químico que libera um odor que arde o olho, que fecha a garganta, você também tem que ter uma máscara adequada que realmente retém aquilo, né? Não vou usar uma máscara branca cirúrgica porque eu vou conseguir respirar igualzinho quando eu abrir lá aquele frasco com reagente, tá? Então também tem essa questão de você ter um equipamento de proteção que seja adequado. A luva, eles vão me dar uma luva de látex, né? Aquelas amarelas, assim, dependendo do produto que eu vou mexer, aquilo ali vai corroer, pronto, já me machuca. Ou dependendo de se eu for mexer num equipamento muito quente, se eu usar aquela luva, ela não vai proteger minha mão, eu vou precisar de uma luva térmica. Então, uma luva forradinha, né? Eu não vou mexer com uma luva muito fina ou sem essa proteção com altas temperaturas, por exemplo. Então, tudo tem que ter um equilíbrio, tem que usar equipamentos que sejam adequados com o tipo de risco que você está sofrendo, tá? O nosso objetivo dentro da higiene do trabalho é manter a saúde do trabalhador, eliminar a causa de doenças, prevenir que ele tenha doenças e lesões e aumentar a produtividade dele com um ambiente bacana de trabalho, que eu comentei com vocês. Trabalhador feliz, produz bem, incentiva os outros colegas a trabalharem também e assim fica melhor, né?
E nisso a gente entra numa preocupação com relação à saúde do trabalhador. Eu falei para vocês que a gente tem 3 exames principais, então eu sempre vou estar repetindo com vocês. Primeiro exame lá, ele está entrando admissional, quando ele vai embora da empresa, o demissional, e se ele está ali dentro da empresa, pelo menos uma vez no ano ele tem que fazer o exame periódico. Fica em cargo do engenheiro de segurança do trabalho ter uma tabelinha, ligar lá para o laboratório, preciso fazer exame de sangue de tal, tal, tal funcionário. Ah, já deu um ano? Deu um ano, está na hora dele refazer. Então, o engenheiro de segurança do trabalho, além do trabalho da engenharia dele, ele também fica responsável por essa parte. Né? Então, comentei com vocês, é muito comum o pessoal termina engenharia, faz uma pós em segurança do trabalho, porque ele alia ali dentro do mesmo profissional essas duas linhas de pesquisa. Então, o programa de saúde tem que ter dentro da empresa. Ah, mas eu não tenho condição de ter um enfermeiro aqui 24 horas. Mas dependendo do tipo de local de trabalho, é necessário ter. Tem que ter o ambulatório. Então, por exemplo, em colégios, tem que ter o ambulatório, tem que ter um enfermeiro ou um auxiliar de enfermagem. Num hospital, né, a gente já encontra todo mundo lá, mas a gente tem outros pontos, por exemplo, como o shopping, que também tem alas específicas, ambulatórios de emergência, pelo menos para que possa chamar o SAMU ou se acontecer um acidente, já venham dar esse primeiro suporte. Então, por exemplo, em shopping, eles normalmente têm os bombeiros também civis que ficam lá prontos para estar auxiliando caso tenha algum acidente. Então, a pessoa caiu, ela está sem ar, engasgou, sofreu um ataque epilético, um AVC, alguma coisa, já tem alguém ali para dar a primeira assistência até chegar o socorro. Então, aqui está o nosso mapa do risco. Lembra que a gente comentou um pouquinho antes? A gente tem aqui a CIPA, que é essa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, dentro da NR5, uma das normas que a gente vai estar aprendendo esse bimestre. Então, você vai entrar num lugar, ele vai ter lá as bolinhas com cada um dos riscos. Eu comentei com vocês, bolinhas pequenas, médias ou grandes, e com a coloração de acordo com o risco. O risco químico vai ser vermelho, mecânico azul, o biológico vai ser na coloração marrom, o ergonômico amarelo e o de acidente, né, o mecânico ali é azul. O físico é o verdinho, tá bom? Então aqui a gente entra numa outra parte importante, igual vocês estavam vendo, poxa, mas então o que que faz um engenheiro de trabalho dentro da empresa? Ele cuida de todas as áreas. Ele vai cuidar da saúde do trabalhador, da higiene do local, da ergonomia do local, da boa condição e atendimento da legislação dos direitos do trabalhador. Então, ele participa de todas essas etapas, todos esses processos, inclusive eles fazem parte dessa comissão interna de prevenção de acidente, onde junta os funcionários e pergunta, onde que você está vendo risco? Ah, estou vendo risco ali, naquela máquina, que ela é tão velha, ela fica balançando, tem uma hora que ela desliga sozinha e solta fumaça. Opa, às vezes a pessoa que é o engenheiro não está ali naquele setor e não viu, mas quando ela conversa com a outra pessoa, um funcionário que está ali 24 horas com o equipamento, fica mais fácil dele saber. Opa, então aquele equipamento está com problema, eu já vou reportar isso para poder melhorar. Então, dentro da segurança do trabalho e na gestão, é importante automatizar as atividades, não só ficar no papel, mas buscar acelerar esse processo, ter auditorias, então conversar com os funcionários, ter auditorias próprias deles, sabendo que pode vir um órgão fiscalizador a qualquer momento, vai pedir os documentos, tem que ter tudo fácil. Então, aqueles exames lá, admissionais, demissionais, periódicos, tem que ter uma pastinha por funcionário, ó, tá aqui, você quer saber de qual funcionário? Quero saber do Luiz da Fonseca. Então, vai lá pegar a pastinha dele, ó, tá aqui, tá com os exames em dia. Ah, beleza. Agora eu quero ver se o teu plano de incêndio está adequado, se os extintores estão dentro da validade. E assim por diante. Então, ele vê vários pontos nesse quesito. Por isso, ele faz relatórios, né, tanto em tempo real e feedbacks. Então, ele vai reportando também a necessidade de saber onde está o problema e o que ele vai fazer para solucionar. E, por último, analisar a segurança do trabalho ao longo do tempo. Então, nosso pessoal estava sempre se queimando, a gente mudou a máquina, fornecemos luvas térmicas para o pessoal, então agora ninguém mais está se queimando, está todo mundo conseguindo trabalhar bem, com boa condição. Então, aumentou a produtividade.
Então, fica nesse ciclo de melhoria de um processo contínuo, tá joia? Alguma dúvida por enquanto? Estou falando muito rápido, tá bom? Esse é um apanhado geral. Não se preocupe, nossa, não lembro da cor, alguma coisa. A gente vai estar conversando com vocês, tá bom? A gente vai estar vendo essa disciplina todo esse bimestre. Então, hoje é um apanhadinho geral, então eu estou falando assim mais amplo, mas a gente vai ver cada um desses tópicos bem separados, tá bom? Então, se ficarem com dúvida ali, pode perguntar, pode escrever aqui no chat que eu dou uma pausa e converso com vocês, tá bom? Então, vamos continuar aqui por enquanto, que mais vocês veem como essa disciplina da engenharia de segurança do trabalho, ela é bem ampla, né? Ela vê parte de saúde, medicina, trabalho, ela vê essa parte também do acidente, a legislação, normas, então é algo bem amplo, não é à toa que é uma pós só disso, né? Então, vamos ver um pouquinho sobre os riscos e acidentes do trabalho. Então, os riscos dependem do teu trabalho, né? Eu não vou ter o mesmo risco de mexer com ácido se eu trabalho numa empresa de fabricação de tecido, por exemplo. Então, lá, por exemplo, eu não mexo com ácido nenhum. Então, o meu risco vai ser inerente à atividade que eu estou fazendo. Então, as condições inseguras de trabalho vão afetar a saúde do homem e do bem-estar de quem trabalha. Por isso, é necessário tomar atitudes para prevenir os acidentes. Mas o que é um acidente de trabalho, né? Aqui entra uma questão e discussão que até hoje às vezes fica naquele ponto de a pessoa estava se locomovendo para ir para o serviço. Será que é um acidente de trabalho? Sim, né? Alguns não consideram como acidente de trabalho, mas de maneira geral, sim. Esse caminho dele de casa para o serviço, do serviço para casa, também é uma condição que, se acontecer alguma coisa com ele nesse interim, nesse intervalo, ele é considerado também um acidente de trabalho. Mas, de maneira geral, o acidente de trabalho é aquele que ocorre no local do tempo de trabalho, produzido indireta ou indiretamente alguma lesão, perturbação, doença ou redução no trabalho dele e também a morte. Então, ele está trabalhando na rua com o carro da empresa, por exemplo, e ele vai mexer num poste lá de eletricidade, vai fazer de conta que ele é um engenheiro eletricista. Então, esse caminho dele fazendo serviço está dentro do horário de serviço dele. Se ele sofreu um acidente de um outro carro batendo, é um acidente de trabalho, sim. Então, por isso que esse trajeto também, dentro do trabalho, ou depois de casa para o trabalho, ou do trabalho para casa, no final do expediente, também é considerado um acidente de trabalho. Inclusive, existem algumas empresas que fornecem os ônibus para que as pessoas fiquem mais próximas das suas casas, né? Então, eles param perto da residência dela e levam todo mundo para lá. Há pouco tempo teve um acidente num dos ônibus que estava transportando, eu acho que era de uma indústria automobilística, se eu não me engano. Ela estava levando os trabalhadores para casa, ou pelo menos mais próximo, e nisso ela sofreu um acidente na linha do trem. Eu não sei se vocês ouviram falar ou lembram dessa história, foi há pouco tempo também. Acho que foi no máximo ano passado, ou comecinho do ano. Então, isso também foi considerado um acidente de trabalho. Ah, mas ele não estava dentro da empresa, mas ele estava sendo transportado, inclusive, pela van, pelo ônibus da empresa. Então, também é considerado um acidente de trabalho, e nisso daí tem que abrir o CAT, né? Que é aquele aviso sobre um acidente. Então, o acidente de trabalho, ele é dividido em 3 elementos fundamentais. Primeiro, o espacial, que é o local, né? Aonde que eu estou sofrendo Professora, acidente. só Pode uma falar. dúvida. Pode Voltando ao falar. assunto anterior, agora com essa questão do home office, se a pessoa estiver em casa e sofrer algum acidente, se considera um acidente de trabalho ou o que classifica? Como que rola esse controle? Porque eu sou técnica de segurança e me fizeram essa pergunta e eu fiquei bastante perdida. Isso, é porque como é algo novo, ainda não está realmente nem regulamentado, tá? Não está regulamentado e não tem um acordo geral sobre o que seria um acidente, ainda mais dentro de casa, tá? Só é considerado, nesses casos do home office, após a avaliação do que sofreu o acidente. Então, se a pessoa só caiu da escada da casa dela, não necessariamente foi um acidente de trabalho, né? Foi um acidente daí
da casa dela, entendeu? Agora, quando ela estava mexendo com algum equipamento mesmo, que daí recorreu ao acidente, aí eles levam como um acidente de trabalho. Mas assim, o que eu quero te dizer, ainda não foi regulamentado, nem discutido, decidido sobre o que seria um acidente de trabalho ou não dentro do home office, tá? Inclusive, porque o pessoal tem trabalhado muito mais tempo, né? No home office, você vê, eles entram mais cedo, às vezes acaba ficando mais tempo também. Então, eles estão até verificando essa condição de como que eles vão até avaliar um acidente, porque às vezes o pessoal bate ponto por aplicativo, né? Então, aquele período ele estaria trabalhando, então seria um acidente de trabalho, porque ele estava trabalhando naquele período. Porém, algumas pessoas, inclusive, viajam nesse inteirinho, né? Eles vão no intervalo fazer outras coisas e, opa, tá na hora de bater meu ponto. Ele vai lá, abre o aplicativo e bate ponto. Se ele sofreu um acidente na rua nesse período, ele já não está no home office, né? Então ele não pode ser considerado um acidente, porque ele não deveria estar na rua, ele deveria estar em casa. Então, daí, nesse caso, ele não vai ser assegurado por causa do acidente, né? Então, igual te perguntaram, e realmente não tem ainda uma resposta certa para isso, né? Não sei quem que perguntou, foi a Ellen? Ah, não, fui eu, Não? Mariana. A Muito Mariana. obrigada de tirar a dúvida, professora. Então, e nada, imagine, mas é que realmente ainda não foi, Mariana, ainda não foi fechado essa discussão do que seria um acidente do home office mesmo. A princípio, tem que estar vinculado à atividade dele, então se ele está, por exemplo, com dor nas costas, uma lesão de esforço repetitivo, porque está no computador ali na frente de casa, ainda é considerado acidente de trabalho. Ele entrou lá, bateu o ponto, e naquele período ele estava fazendo trabalho no computador mesmo. Aquilo ali é acidente de trabalho, sim. Agora, se ele sofreu um acidente fora de casa, no horário que ele devia estar, por exemplo, em casa trabalhando, isso daí já não é mais considerado como era antes. Porque eles estão burlando o sistema, assim, né? Eles só falam, ah, não, estou trabalhando, mas às vezes a pessoa nem está lá, né? Então, depende da atividade deles, assim. Daí, o que seria interessante é você perguntar qual que é o trabalho deles, para conseguir ver o que seria considerado um acidente de trabalho dentro da área específica ali, né? Entendi. A questão ergonômica também entra nisso. Tipo, a empresa é obrigada a fornecer uma mesa de escritório, a cadeira, tudo certinho ou não? Então, dentro da empresa, ela é obrigada sim. No home office, ela ainda não pode ser julgada porque não tem nada pronto, não tem assim uma política do home office, sabe? Então, dentro da empresa, sim, ela pode ser culpada. Ela tem, na verdade, que fornecer. Ela tem que fornecer tanto assim a mesa na altura boa, o computador na altura boa, a cadeira adequada, suporte no pé, se a pessoa ela é mais baixinha, ela não consegue encostar o pé no chão, ela tem que fornecer, mas isso dentro da empresa. No home office ela não é obrigada ainda não. Né? O pessoal até tem discutido, tem uma colega minha que teve que comprar uma cadeira mais adequada, porque a dela estava doendo as costas demais, mas não foi nem a empresa que pagou, e isso teve que sair de responsabilidade dela, para ela se sentir confortável. Mas hoje em dia ainda não. Né? Mas se a gente continuar desse jeito, a tendência é que cada empresa crie a sua política do home office. Daí sim pode ser que eles vão se preocupar um pouquinho mais de fornecer um ambiente de trabalho melhor. Mas agora está voltando presencial com as vacinas, né? Então, dentro do home office vai sumir um pouquinho. Mas dependendo da empresa, você veja, o do meu cunhado, ele trabalha com empresa de informática e eles normalmente consertam computador, também vão nas residências consertar quando tem algum problema, né? E também instalar a internet coletiva no condomínio. E o chefe dele adorou essa parte do home office, está funcionando super bem. Ele parou de alugar lá a parte do escritório que eles tinham, né? E falou assim: cada um agora vai trabalhar da sua casa. Mas para que a condição de trabalho, então, agora fique boa, cada um pode vir aqui buscar sua mesa, sua cadeira, o suporte do pé, até aqueles mousepad, tudo. Então, nesse caso específico,
o chefe deixou tirar o que estava lá na empresa, que era obrigatoriedade mesmo, e levar para o home office, porque ele resolveu mudar, né? E daí agora eles estão até numa sinuca, porque ele ia ficar todo mundo assim home office, mas agora alguns funcionários começaram a não trabalhar tão bem, produtivo, agora ele está pensando em voltar para o presencial. Mas você veja só, ele até realmente forneceu equipamento para os funcionários ali, e agora ele está querendo que todo mundo devolva. Devolve a mesa, devolve a cadeira, Nossa, vamos todo mundo voltar para o aluguel, porque né, o pessoal não estava não trabalhando soube tão bem. trabalhar bem. Entendi. Muito obrigada, professora, de Nada, esclarecer as dúvidas. imagina. Eu que agradeço pela pergunta. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Então, do acidente de trabalho a gente comentou. Então, agora aqui sobre o que é dividido dentro do acidente de trabalho. Então, primeiro, o elemento espacial, que é aonde? Onde que, então, foi o local do acidente. Segundo ponto, temporal, o tempo do trabalho. Se foi logo no início do serviço, se foi depois, ele já estava mais cansado. Então, tem vários aspectos que eles acabam entrando como acidente. Então, por exemplo, ele já estava trabalhando, o caminhoneiro, né? Ele já estava trabalhando ali mais de 12 horas sem dormir. Ele estava cansado, sofreu um acidente. Então, o tempo de trabalho que conta, porque ele não teve uma pausa no serviço. Mas é só caminhoneiro? Não, às vezes a pessoa está ali no chão de fábrica mesmo, ela está trabalhando, mas ela também tem que ter um intervalinho, e se ela passa do horário de serviço dela, também corre um risco maior de sofrer algum acidente. Então, daí bate um sono, ela tem que dar essa pausa para não sofrer depois. E também tem o caso, né, do elemento causal, que é o efeito com o acontecimento e lesão. Então, por exemplo, aqui, a causa foi esse equipamento sem a proteção. Você veja, ele até perdeu um membro aqui, né, horroroso. Outra aqui, ele tinha uns resíduos, que vocês podem ver perigosos, do jeito que está aqui, teve um vazamento. Se ele não tomar cuidado, ele pode se contaminar. O que aconteceu, então, da causa e o efeito? Uma falta de local adequado para armazenagem dos resíduos. Então, até isso tem que ter um cuidado maior. Ele não pode estar em contato direto no chão, ele tem que estar acima de uma área, inclusive assim, vazada, então não compacta, né, mas com furinhos, para que caso tenha um vazamento, eles consigam ver que tem um vazamento. Ao mesmo tempo, no piso, tem que ter as correntes, os caminhos abertos para onde vai escoar aquele contaminante e não ir levar nas pessoas, né? Outros pontos aqui entra na questão da ergonomia, carregar peso e não se abaixar de maneira correta. Aqui, armazenagem errada, né, de objetos, tanto no local alto, a pessoa sem capacete, ou deixar tudo largado no chão, também corre um risco de acidente. E outros pontos aqui, um pouquinho mais administrativo, a cadeira escorregadia, ou ele mesmo ficar brincando, ele também foi a causa, às vezes, a culpa do trabalhador, né? Tá brincando com a cadeira, pode levar um escorregão, bater e cair a cabeça. Vai cair e bater a cabeça. Então, dentro do acidente de trabalho, a gente tem esses elementos do espaço, o tempo e a causa, tá? Então, aqui tem uma divisão, né, com relação ao que seria um acidente de trabalho. Então, é uma doença profissional ou uma doença de trabalho. A profissional é aquela causada na atividade dele. A de trabalho é pelas condições que ele trabalha. Então, uma doença profissional, ele está com uma LER, esforço repetitivo, porque ele tem que ficar digitando aquele material. E uma doença do trabalho também pode vir pelas condições especiais. Então, ele ficou com dor no pescoço porque o computador dele ficava muito baixo. Então, é uma questão ergonômica. Então, essa doença de trabalho, a segunda, a gente pode, né, conseguir mudar de uma maneira geral. Então, colocar uma iluminação boa, não vai aumentar o grau do óculos. Hoje em dia, muito computador e celular, o pessoal tem usado mais óculos, estão com mais problema na vista. Mas a doença profissional, ela é um pouquinho mais de ser trabalhada, porque às vezes a pessoa tem que estar fazendo aquele esforço repetitivo, aquele trabalho, né, da mesma forma, carregar peso, ficar digitando o dia inteiro, ficar de pé o dia inteiro ou sentado o dia inteiro. Então, essa é uma doença profissional que é devido à atividade dele. Então, ele vai mexer com produto químico. O que eu vou fazer, então, para tentar melhorar a condição? É dar para ele um adicional
da insalubridade ou da periculosidade que a gente vai ver depois. Então, dependendo, ele ganha ali até 30% a mais no salário dele, porque ele está se submetendo a uma condição de trabalho que não é boa. Além disso, dentro de um acidente de trabalho, ato de agressão, sabotagem, terrorismo. Então, aqui você vê de tudo, né? Dependendo não só do chefe, mas o próprio outro colega seu, que às vezes quer tomar seu lugar ou quer crescer na empresa, pode ali estar agredindo com palavras, verbalmente. O chefe, às vezes, querer também, devido à sua posição, querer ganhar espaço ou não ter respeito com as funcionárias. Isso também entra como uma questão de agressão, então também pode ser levado a um cuidado de problemas mentais, físicos, psicológicos, porque ele fica numa pressão ali, né? Então é uma sabotagem do próprio empregador ou também de um colega do trabalho dele. Acidente de trabalho também, ofensas físicas, imprudências, negligências, imperícias. Aqui é aquela condição. A pessoa sabe que tem que usar o capacete, sabe que tem que usar a luva, mas o funcionário diz: eu não vou usar porque isso aqui me atrapalha. Igual, por exemplo, óculos com máscara, né? Embaça. Eu não vou pôr isso daqui porque vai me atrapalhar. E daí, às vezes, justamente por isso, naquele dia que ele não usou óculos, foi o dia que caiu alguma coisa no olho dele e ele ficou cego. Como que ele vai, então, conseguir receber todas as indenizações, né? Se ele mesmo não obedeceu. Então, foi um ato ali de imprudência, negligência, imperícia dele mesmo, de não ter usado óculos. Mas, ao mesmo tempo, os advogados entram ali com uma preocupação de falar assim, mas ele é o seu funcionário, você devia obrigar ele a usar, ele querendo ou não. Cadê ali o fiscal? Cadê ali um outro colaborador que era responsável de obrigar as pessoas a usarem, senão não vai mais trabalhar ali na empresa. Então entra nessa questão, ele fica nessa discussão, porque o funcionário diz que não tinha ou que não usou, enquanto o empregador fala assim, não, mas eu forneci os equipamentos de proteção, foi ele que não quis usar, mas ao mesmo tempo ele errou de não estar tornando obrigatório o uso de algum EPI, por exemplo. Né? Então aqui a gente tem quando a pessoa é privada do uso da razão dela, ela perde qualquer direito de poder discutir, argumentar, às vezes já é demitida sem nem verem se realmente foi ela que causou determinado dano, e alguns acidentes, igual eu comentei com vocês, da residência do trabalho, por meio de locomoção, inclusive no veículos próprios, né? Foi uma questão bacana que a Mariana trouxe, realmente hoje em dia ainda não tem bem discutido, bem idealizado a questão do home office, fica na questão de cada empresa mesmo discutir o que ela vai fazer, se ela vai arcar com as despesas, mas normalmente eles continuam permitindo com que a pessoa tenha um plano de saúde, então se a pessoa escorregou, torceu o pé ali, estava indo trabalhar, estava indo para o computador, ela caiu, se machucou, ela ainda vai poder usar o plano de saúde dela. Mas lembrem sempre, se ela não está dentro de casa, ela está lá fora, aí fica complicado ela se defender, como que ela estava trabalhando, se ela devia estar na frente do computador naquele momento. Então fica numa discussão ainda, ainda nada firmada. Então realmente, quando perguntarem isso para vocês, vai depender do que é a política da empresa, o que ela está tomando de medida agora com relação ao acidente de trabalho, se ela vai ajudar ou não o funcionário com isso. Só que a tendência, igual eu comentei com vocês, é diminuir, porque o pessoal está tomando realmente a vacina e estão indo para casa. Estão saindo de casa, agora estão retornando aos poucos para os escritórios, para as indústrias, né, para as empresas. Então, acho que agora vai mudar. Agora, quem realmente escolher manter o home office, vai ter que mudar a política dele, vai ter que entrar em discussão nesses pontos também. Que tipo de manifestação de acidente de trabalho tem para o trabalhador? Primeiro, psicológico, né? Alteração no comportamento dele, hábito da vida, diminuir a qualidade. Um trabalhador muito estressado chega em casa, às vezes nem consegue dormir direito, então fica com aquele cansaço permanente, às vezes pensando numa palavra negativa que ouviu, ou às vezes, igual eu comentei com vocês,
tá do lado de um equipamento que é muito ruidoso, muito quente, ele fica com aquele barulho ali incomodando ainda a cabeça dele. Ou ele cheirou muita névoa, né? Tava mexendo na caldeira, respirou muito pó, deu uma dor de cabeça nele. Então muda a qualidade. Ele tá fora do trabalho, mas a cabeça dele ainda tá pensando lá no que ele tem que entregar, a cabeça dele ainda tá doendo e ele lembra que é por causa da máquina que ficava fazendo barulho na cabeça dele. Então entra também uma manifestação psicológica. Mas a gente tem dentro também as questões físicas, que são aquelas repercussões permanentes. Ele também pode ter problemas motores, que pode reduzir ou tornar ele inativo para determinada atividade. Às vezes, de acordo com o dano que ele sofreu, se eu colocar aqui, de acordo com o dano que ele sofreu de acidente ali, ele não consegue mais executar nenhuma tarefa. Então, igual perdeu algum membro, tipo, igual o nosso colega lá, ele foi mexer num reator, o reator estava girando a hélice e ele perdeu a pontinha do dedo. Ele ainda pode trabalhar. Mas se ele perdesse a mão inteira, por exemplo, ele não ia mais poder estar naquela função e daí ficaria naquela situação. A empresa vai mandar embora, a empresa vai mudar ele de setor, o que ia acontecer com ele, né? Então, é um caso de manifestação física. E por último, as questões econômicas, tanto para o trabalhador, que às vezes vai ter que pagar o remédio, nem sempre a empresa paga o remédio, paga o hospital, às vezes vai sair do bolso dele, né? Mas em alguns casos, a empresa também arca com os custos por estar pagando o plano de saúde. Então, é aquilo, depende de cada empresa, ainda não tem uma fonte bem clara, mas o que ela assinar no contrato, ela vai ter que arcar de acordo com o tipo de acidente que o trabalhador sofreu. Para a empresa, a manifestação é que perde o trabalhador, diminui a produção e também tem um acréscimo na questão do regime de proteção social. Então, eles têm que tomar cuidado, eles têm que investir nisso, têm que fazer treinamento com os funcionários, principalmente com os novos, mas também com os mais velhos, porque, igual comentei, os mais velhos às vezes acham que fazem tudo de olho fechado, que já sabem de cor salteado, e mesmo assim eles podem errar na forma de estar trabalhando. Então, eles ficam, nunca aconteceu nada comigo, vou ficar trabalhando desse jeito mesmo, sem equipamento de proteção, e aí ele sofre algum acidente. Prevenção do acidente, então, é aquilo que vai ser feito pela empresa como forma de corrigir. Então, você antevê um problema que pode acontecer. Aquela máquina está muito quente, tem risco de queimadura. Ele vai mexer com produto químico, aquela ali é volátil, libera gases, então ele pode se contaminar. Então, eles já vão estudando antes de acontecer um acidente, ou até mesmo por experiência própria, essa é a melhor de todas. Então, tem uma máquina lá que ela vive jogando óleo para fora, escorrega, todo mundo cai ou leva o escorregão ali. Então, opa, todo mundo já sabe que aquele local tem que ser delimitado, tem que arrumar a máquina, tem que cuidar, então, que as pessoas não se locomovam naquela região, porque alguém vai cair e vai machucar. Então, isso você também já previne. Então, tem formas de prevenção. Ou você analisa a situação e já coloca no papel para falar, pode acontecer isso, ou você está vendo e realmente já aconteceu um acidente na empresa, e você também coloca como um cuidado de prevenção, ou que também pode ser feito é análise e pesquisa e conversar com outras empresas do mesmo setor, empresas do mesmo porte, de saber de outros acidentes que aconteceram com eles lá para evitar para cá também. Então, isso é forma de prevenção. Então, essa forma de prevenção está prevista na lei, né, sobre higiene e segurança do trabalho. Então, cuida da segurança, da saúde e do bem-estar do trabalhador. O que eu vou fazer para prevenir? Evitar o risco, avaliar esse risco, se é um risco grande, se é um risco pequeno. Se ele pouco mexe, por exemplo, com materiais básicos, ele só mexe com ácido. Então, eu já sei que ele se contaminar com algum produto básico, vai ser difícil. Mas ele se contaminar com produto ácido é grande, porque todo dia ele está mexendo, por exemplo, com ácido sulfúrico lá, ele todo dia faz parte do processo produtivo. Então, eu qualifico e quantifico. Então, qual é a qualidade? Produto ácido, grande quantidade de contaminação. Tenho que cuidar com a prevenção com um foco maior. Agora, básico, não, ele nem mexe com isso. Então, eu qualifico como um risco baixo, que ele não vai poder, não vai haver tanto risco de contaminação. O que não significa que não vai ter. Às vezes, justamente aquele ponto que você acha que nunca vai acontecer é onde pode acontecer algum acidente.
que a gente pode fazer também para isso? Substituir os produtos. Ou substituir por um menos perigoso, ou um que libera menos gás, um que não é explosivo, um que não é reativo. Toma outros tipos de cuidados. É claro que dependendo do produto que você troca, às vezes ele não é muito eficiente, daí cai a produtividade da empresa, daí eles não gostam, né? Isso acontece muito com esses compostos igual o benzeno, né? Tóxico. O pessoal diz para não usar, eles falam, mas eu vou usar o quê? Um produto mais natural, mas ele não vai me dar o mesmo efeito, não vai me dar o mesmo resultado. Então, o pessoal nem sempre está a favor de buscar um outro produto menos perigoso, mais natural possível. Então, também tem que ficar de olho nisso. Também é um princípio de prevenção aplicar as medidas de proteção coletiva. Então, o que eu comentei com vocês, põe equipamento de proteção, ventilação, iluminação, exaustor, que exaustor é aquele que vai puxar o ar que está contaminado ali, e os equipamentos de proteção individual, que são esses aqui. Aqui são os de maneira geral, né? Capacete, protetor auricular, mas também tem ali avental. Olha, esse daqui, por exemplo, ele vem até com uma cordinha para segurar quando ele vai em alturas maiores, os sapatos fechados, né? As luvas e as máscaras, eu comentei com vocês, tem que ser específica. Não adianta eu querer mexer com essa luva em alta temperatura, porque eu vou queimar a mão igual. E não adianta pegar uma luva de látex lá, que pode, ou essa mesmo de tecido, que dependendo do produto que eu vou mexer, vai cair aqui, vai corroer e já vai entrar em contato com a pele, pode machucar. Né? Aqui já é uma questão um pouquinho mais ambiental, uma questão um pouco mais química, porque é o pessoal do laboratório mais que usa essa questão de tocar árabe, uma viseira, respirador, jaleco, as luvas, né? Mas você vê essa questão do tocar árabe até, por exemplo, para aquele trabalhador, por exemplo, que mexe com a apicultura, com as abelhas, né? Que tem que ficar todo protegido, né? A roupa dele, a vestimenta também mais grossa, porque se tiver algum ataque de um enxame de abelha, ele tem que estar protegido. Então, a gente está falando assim, de maneira geral, vários tipos de trabalho diferentes, né? E aqui está o equipamento de proteção coletiva. Então, olha só, placas sinalizadoras, principalmente se tem buracos, se tem algum objeto, vazou óleo. Então, eles delimitam a área, deixa bem claro que aqui vai precisar passar por limpeza, não pisem por aqui, senão alguém vai escorregar e vai cair. Correntes também são colocadas, mas as placas são as principais. Então, aqui tem uma placa de alguém escorregando, né? Tem placa assim, de produtos de contaminação, radioativo, risco de incêndio. Então, tem vários tipos de placas existentes. Aqui tem os exaustores, né? Que você evita a contaminação por produto que libera gases. Então, nesse caso aqui, se eu vou mexer dentro daquela capelinha ali, com o exaustor dentro, eu vou mexendo, ele já vai tirando o gás para que aquilo não venha me contaminar. Luvas, aqui nessas caixinhas Clean Box, são importantes também, principalmente quem mexe com agulha, esses materiais pérfuro-cortantes, estiletes, áreas cirúrgicas, aqui tem muita coisa disso, tem que ter, tanto por um risco de contaminação biológica, né, pelo sangue, de se contaminar um com o outro, quanto esse risco de corte, né, um risco de acidente. E dali ele entra também com essa necessidade de você jogar nessas caixinhas específicas para proteger o trabalhador e também quem vai coletar o lixo. Né? Imagina se a gente jogasse as agulhas de qualquer jeito lá, quem vai coletar o lixo também acaba se contaminando, se machucando, né? Os princípios gerais, então, é adaptar o homem ao local de trabalho, combater os riscos na origem, verificar uma evolução técnica, se eu estou melhorando a boa condição de trabalho ou não, conforme as medidas que eu estou tomando, dar medidas protetivas, eu sempre estar dando prioridade a elas, então todas elas eu sempre vou cuidar para que tenha um acidente, não depois que deu o acidente tentar reparar o dano, né? Então essa preocupação anterior, e também formar e informar de novo, e sempre estar avisando o trabalhador, fazer cursos, e estar ali sempre reciclando ele sobre a importância e os cuidados que ele tem que ter. Né? Tem que ter sinalização, EPI, EPC, equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva e os equipamentos de trabalho mesmo com boas adequações, né?
E aqui a gente entra falando em adequação, boas condições, entramos na higiene e saúde, então tem que ter limpeza no local, instalação sanitária boa, né? Não vai fornecer um banheiro todo encardido para o trabalhador, porque aquilo é um risco de contaminação, também é um risco de falta de higiene, dele não trabalhar bem, então aquilo também prejudica de maneira geral, né? Tem que ter à disposição aquele local para ele ter uma refeição na empresa, pausa, vou esquentar minha marmita, vou comer, vou sentar um pouquinho, quem trabalha muito tempo de pé, ou eu vou levantar um pouco para quem trabalha muito tempo sentado, a questão de luminosidade e as proteções do trabalho também. Tá joia? Então eu finalizo com um joinha, é essa a nossa disciplina da Engenharia de Segurança do Trabalho. Como eu comentei com vocês, é muita coisa, tá? Mas não se assustem que a gente vai discutir tudo isso ao longo do semestre inteiro, tá bom? Então, a aula de hoje, esse vídeo já está gravado, eu vou disponibilizar para vocês no AVA, mas ali no AVA já tá os slides também, tá bom? Então, daí na semana que vem a nossa aula vai ser presencial. A aula de hoje é um pouquinho mais enxuta, justamente para apresentar para vocês a disciplina, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ficar à vontade para me perguntar por aqui, por e-mail, presencialmente na semana que vem, tá bom? Hoje eu vou finalizar por aqui, que era mais esse apanhado de mostrar para vocês o que a gente vai aprender e como que vai ser a questão, né, da prova, trabalho e a ementa em geral. Tá joia? Bom descanso para vocês. Boa noite. Tá bom? Qualquer coisa, daqui a pouquinho já vai ter a gravação lá disponível para vocês.